Você é o principal culpado de tudo que acontece com você, e provavelmente você está sendo traído pelo seu próprio cérebro. E sabe o que é o pior de tudo? Você nem percebe o que está acontecendo. A cada manhã, você já acorda e você já sente aquele peso no peito, aquela voz sussurrando bem no seu ouvido, falando, deixa pra depois, não é o momento certo, você não está preparado pra isso. E essa voz não é sua consciência te protegendo, é basicamente o seu carrasco te enterrando vivo. Olha só pra sua vida agora, faça uma autoavaliação com honestidade, seja franco com você mesmo. Quantas vezes você já chegou pra você mesmo e disse, na segunda-feira eu começo, amanhã eu começo? Quantas vezes você já teve aquela ideia genial, no meio da madrugada você sentiu aquele fôlego batendo no peito, imaginou sua vida completamente mudando, transformando, da água pro vinho. E na manhã seguinte, quando chegou a hora de agir, você simplesmente não agiu. Comenta aqui se você já passou por isso. Meu nome é Hugo. Se inscreve aqui nesse canal que todos os dias tem vídeos parecidos com esse aqui. A minha ideia é te motivar e me motivar a ser uma pessoa melhor. Caso você goste de tipo de conteúdo, se inscreve aqui e me segue nas demais redes sociais que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O seu cérebro com toda certeza já te convenceu que não era o melhor momento e que você precisava se preparar mais, esperar mais um pouco. E você, feito um cordeiro, sendo levado pro matadouro, acabou aceitando todas essas afirmações do seu cérebro. Simplesmente obedeceu isso tudo e foi mais um dia jogado fora. Mais uma oportunidade morta antes mesmo de nascer. O seu cérebro não é seu aliado, ele é seu maior inimigo. Provavelmente você já deve ter escutado aquela citação. Mente vazia é oficina do diabo. Com toda certeza. Ele foi programado há milhares de anos para uma única função: manter você vivo. Não te fazer feliz. Não te fazer ser um homem realizado. Não ser um homem próspero. Apenas te manter vivo. É seu instinto de sobrevivência. E para isso ele usa a estratégia mais covarde que existe: te manter na zona de conforto, longe de qualquer risco, de qualquer desafio, de qualquer coisa que possa fazer você crescer. E olha só, deixa eu te contar, sabe o que acontece com você quando você aceita um novo desafio? Quando você decide finalmente sair dessa merda, seu cérebro entra em pânico. Ele dispara todos os alarmes, perigo, mudança detectada, abortar essa missão. E aí começam as desculpas, as 1001 razões pelas quais você deveria esperar. Você não tem dinheiro suficiente, você não tem experiência. E se tudo der errado? E se as pessoas rirem de você? E se eu não for bom o suficiente? Cada uma dessas vozes não passa de uma mentira sofisticada que o seu cérebro criou para te manter pequeno, para te manter seguro, para te manter vivo, ou melhor dizendo, para te manter fraco. Pensa comigo, quantos homens você conhece que estão vivendo a vida que realmente queria aos 30, 40, 50 anos de idade? Poucos, né? A maioria vive numa vida que simplesmente aconteceu. Ele deve estar vivendo numa carreira que só apareceu pela vida dele. Não foi aquela carreira conquistada. E às vezes até mesmo no relacionamento que só rolou. Não no relacionamento que ele escolheu, que ele correu atrás para conquistar aquela mulher e conquistar aquele relacionamento. Simplesmente deixou acontecer e deixou por aí mesmo. Se isso tá fazendo sentido pra você, já deixa o like nesse vídeo. E sabe por quê? Porque eles passaram a vida inteira obedecendo esse cérebro covarde. Eles nunca aprenderam a diferença entre o que o cérebro fala e o que você precisa fazer. Olha só, eu vou te contar uma história real, tá? Eu conheci um cara de 28 anos que trabalhava numa empresa, que odiava há 6 anos. Todos os dias ele acordava com vontade de vomitar, só de pensar em voltar para aquele ambiente de trabalho. Todos os dias ele sonhava em sair, abrir o seu próprio negócio. Ele sonhava em ser livre. E todos os dias, na hora de entregar a carta de demissão, o cérebro falava mais alto: e se não der certo? E se eu não conseguir pagar as minhas contas? Pelo menos aqui eu tenho estabilidade, né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Resultado, ele ficou mais 3 anos nessa prisão dourada. Quando finalmente teve coragem de sair, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci: eu percebi que o meu maior medo não era falhar, era ver o resto da minha vida se perguntando e se. E isso aí é o que o seu cérebro faz. Ele te transforma num escravo do e se, num prisioneiro do talvez amanhã, num covarde disfarçado de prudente. E eu também não tô aqui te encorajando a tomar decisões imprudentes na sua vida. Afinal, quem toma as rédeas da sua vida é você, e não um vídeo de um cara aleatório no YouTube. Eu simplesmente estou compartilhando com você uma coisa que eu penso, uma coisa na qual eu acredito, e te levando a uma zona de pensamento. Então, não tô falando pra você tomar decisões irresponsáveis, tá? Mas sabe qual que é a parte mais cruel disso tudo? É que o seu cérebro faz isso usando as suas próprias experiências contra você. Cada vez que você tentou algo e não deu certo, ele arquiva como uma certa evidência de que você deve evitar os riscos. Cada vez que alguém te criticou, ele transforma em uma certa prova de que você não serve. Cada vez que você se sentiu inadequado, ele usa isso como justificativa para te manter pequeno. Pensa comigo, o seu cérebro é como um amigo tóxico que sempre tem aquela desculpa de não ir na festa. Não quer conhecer pessoas novas, não quer tentar coisas diferentes. Só que esse amigo mora dentro de você, dentro da sua cabeça, 24 horas por dia. Faça uma avaliação sincera com você.
você, na sua rotina atual, na sua vida financeira, no seu físico. Olha os seus relacionamentos, olha os seus sonhos guardados na sua gaveta. Em quantas dessas áreas você realmente tá onde você queria estar? Isso aqui, inclusive, é um tapa na minha cara. O meu físico, por exemplo. Eu estou acima do peso, estou voltando pra academia, treinando com frequência, mas se tem uma coisa que eu posso olhar pra minha vida, é reconhecer que a minha vida financeira está onde que eu gostaria que ela estivesse. Eu consigo olhar para o meu trabalho e ver que os meus últimos 7, 8 meses que eu dediquei nesse modo caverna e que me fez perder o meu físico, pois eu sempre fui uma pessoa que, frequentei a academia, valeu a pena. Eu sou uma pessoa que consigo olhar para os meus relacionamentos, o meu próprio relacionamento, o meu namoro, e falar, olha, o meu namoro, o meu relacionamento com minha namorada, com meus amigos, com meus familiares, está aonde eu gostaria que estivesse. Que é algo que eu cuidei e eu fiz todas as manutenções necessárias para que ele estivesse da maneira que está. Mas agora olha só, eu acabei de compartilhar uma experiência pessoal minha, de como minha vida está agora. A minha vida está perfeita? Com toda certeza que não, cara. Eu tenho que melhorar meu físico, estou acima do peso, a minha rotina ela é totalmente descontrolada. Tem dia que eu acordo cedo, tem dia que eu acordo tarde, tem dia que eu viro à noite na frente do computador trabalhando, mas é porque eu escolhi pagar esse preço para me conquistar as coisas que eu preciso. Principalmente porque a idade que eu tenho hoje é muito mais fácil para mim fazer isso. É muito mais fácil eu dedicar horas da minha madrugada na frente do computador trabalhando em cima de um projeto do que daqui 20, 30 anos. Então o momento é agora. Mas agora é sério, se você fez toda essa avaliação e sua resposta foi nenhuma, nada da sua vida está onde você gostaria que estivesse, você tem um problema. E não é porque você não é capaz, e não é porque você também não tem potencial, não é porque o universo conspirou contra você, é porque você passou anos sendo comandado por um cérebro que prefere a mediocridade garantida à grandeza incerta. Você tem medo de sair da sua zona de conforto. Seu cérebro ele tem medo da sua própria grandeza. Ele sabe que se você descobrir o que ele é capaz, ele vai perder o controle. Por isso ele te mantém ocupado com vários entretenimento barato. Ele te alimenta com desculpas elaboradas e te embala com a ilusão que um dia as coisas vão mudar sozinhas. Mas deixa eu te contar uma notícia triste. As coisas não vão mudar sozinhas, tá? Elas nunca vão mudar sozinhas. E se você, nesse exato momento desse vídeo, sentiu que você deve compartilhar esse vídeo para algum amigo, pegue esse link e manda esse vídeo. Se isso tá fazendo sentido para você, ajude o próximo, compartilhe esse vídeo. E aproveitando que eu citei e falei sobre vida financeira, eu quero te apresentar duas comunidades. A minha comunidade, que é a Viral Academy, na qual eu faço parte, você pode entrar e conhecer o nosso projeto através do primeiro link da descrição do vídeo, e utilizando esse link você ganha uma call de mentoria junto comigo. E a outra comunidade é a Grana, que é a minha comunidade sobre vida financeira. Lá, a gente te ensina a como você pode poupar mais e simplesmente organizar todas as suas finanças, planilhar todos os seus gastos e ver onde você consegue poupar, além das calls semanais e dicas e várias outras coisas relacionadas ao mundo financeiro. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá para conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas olha só, as coisas nunca vão mudar sozinhas. Elas nunca mudaram e nunca vão mudar. A única coisa que muda é quando você para de ouvir essa voz covarde e começa a construir uma nova programação mental. Quando você para de ser escravo das suas próprias emoções e vira senhor das suas ações. Porque aqui está uma verdade que ninguém te conta. Você não precisa se sentir pronto para começar. Você precisa começar para se tornar pronto. Todo mundo que você admira, todo cara que tá vivendo aquela vida que você sonha em ter, toda pessoa que conseguiu sair da merda e construir algo grandioso, ter alguma coisa em comum. Em algum momento da vida, eles decidiram em dar o próximo passo. Eles decidiram a parar de obedecer o cérebro e começaram a treiná-lo. Eles descobriram que a disciplina não é um talento, ela é uma habilidade. Como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. Mas para isso, você precisa entender uma coisa. A versão fraca de você precisa morrer. Ela precisa ser assassinada friamente, sem dó, sem piedade, sem funeral, porque não tem espaço para o homem que você quer ser e para o homem que você é hoje em dia. Na mesma vida, não há espaço. Um deles precisa sumir e você vai ter que decidir qual deles vai ter que sumir. Inclusive, eu leio todos os comentários desse canal, então se você quiser compartilhar a sua história, a sua experiência, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre tô lendo. Mas a dor que você sente agora, essa angústia de saber que sua vida poderia ser, ela poderia estar diferente, essa raiva de ter perdido tanto tempo, isso não é uma punição, isso é um combustível. Utilize isso como uma forma de você sair do lugar. E é o último grito da sua alma antes de você se render completamente à mediocridade. Você ainda tem escolha, você ainda pode mudar o seu jogo. Ainda pode se tornar um homem que deveria ter sido desde o começo da sua vida. Mas para isso você vai ter que fazer algo que nunca fez. Parar de ouvir o seu cérebro e começar a comandá-lo. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Como silenciar essa voz covarde de uma vez por todas e programar uma nova identidade na sua mente. A guerra contra a sua própria fraqueza começa agora.
agora e dessa vez você vai ganhar. Então eu vou te entregar 5 passos para você reprogramar a sua mente. E se você tá assistindo esse vídeo até agora, é porque você já entendeu que o seu maior inimigo não tá lá fora, ele tá aqui dentro, ó, aqui dentro, sussurrando, dando desculpas no seu ouvido, te convencendo de que amanhã vai ser diferente, enquanto te mantém preso no mesmo lugar. Mas hoje isso tudo vai mudar. Hoje você vai aprender exatamente como treinar o seu cérebro sabotador para trabalhar ao seu favor e não contra você. Eu vou te passar 5 passos que separam homens fracos dos homens fortes. Os que ficam sonhando dos que fazem acontecer. Os que morrem com arrependimento ou os que tornam homens totalmente realizados. Primeiro passo, aceite que o seu cérebro ele quer te manter fraco. A primeira coisa que você precisa entender é que essa voz na sua cabeça que tá te dizendo relaxa, depois eu faço, você merece descansar, só mais 5 minutinhos, é um programa antigo. Ele é um programa defeituoso, ele não serve mais para a realidade que você precisa construir. Nossos ancestrais, eles precisavam conservar energia para sobreviver. Eles não podiam desperdiçar força, porque não sabiam quando seria a próxima refeição, quando seria o próximo perigo. Por isso o nosso cérebro desenvolveu esse sistema de economia de energia, que nos faz evitar qualquer tipo de esforço desnecessário. Mas aqui tá o problema. O que era sobrevivência para eles, hoje é mediocridade para você. Toda vez que você tem uma ideia e você pensa, depois eu faço, esse programa rodando. Toda vez que você adia academia com pensamento porque está muito frio, é esse programa rodando. Toda vez que você fica no celular em vez de trabalhar no seu projeto, é essa merda de programa rodando. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo, porque a partir de hoje você vai começar a observar essa voz como observador externo. Quando ela falar deixa para depois, você vai pensar, aí série de novo tentando me manter pequeno. Quando ela dizer você não consegue, você vai responder obrigado pela sua opinião, mas eu vou tentar do mesmo jeito. É como ter um amigo pessimista que sempre tá desencorajando você a tomar certas decisões. Você não precisa brigar com ele, você só precisa parar de levar os conselhos dele a sério. A segunda dica é você utilizar essa dor como um combustível. Aqui é a parte que separa os homens dos meninos. Aprender a amar o desconforto. A maioria das pessoas hoje foge da dor. Elas veem qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de dificuldade, qualquer desconforto como um sinal de que eles estão no caminho errado. Isso é exatamente o oposto da verdade. A dor é o GPS da evolução. Ela te mostra onde você precisa crescer. É difícil acordar cedo? É porque o seu cérebro quer te manter na zona de conforto da cama quente. Tá difícil ir treinar? É porque o seu cérebro quer te manter na zona de conforto do sedentarismo. Está difícil de estudar? É porque o seu cérebro quer te manter na zona de conforto da ignorância. Mas olha só, e se você virasse o jogo? E se você, assim que terminar esse vídeo, resolver dar o próximo passo na sua vida? Em vez de você fugir da dor, você corresse em direção a ela? Olha só, vou te contar um experimento que mudou totalmente a minha perspectiva de enxergar as coisas. Eu conheci um cara que ele decidiu fazer algo radical. Durante 30 dias, toda vez que ele sentia vontade de fazer algo fácil, ele fazia o difícil. Vontade de ficar no sofá, ele ia caminhar. Vontade de comer besteira, ele preparava uma salada. Vontade de ver Netflix, ele pegava um livro para ler. No começo, foi um inferno. Eu imagino que foi um inferno. O cérebro dele entrou em um parafuso total, mas depois de 15 dias, algo mágico aconteceu. Ele começou a sentir prazer no desconforto. O cérebro dele começou a entender que aquilo ali era normal e parou de lutar contra. Inclusive, eu já tenho uma ideia para me ajudar e te ajudar. Daqui 30 dias, vamos começar um desafio juntos, onde eu irei entrar numa zona de desconforto e eu quero encorajar a você a fazer o mesmo, onde nós iremos aperfeiçoar habilidades nas quais a gente tem dificuldades e vamos fazer isso todos os dias. Então assim, a dor se tornou o termômetro de progresso dele. Quando algo estava fácil demais, ele sabia que não estava evoluindo, e quando estava difícil demais, ele sorria porque ele sabia que ele estava crescendo, ele estava na direção certa. Próximo passo, a terceira regra, a regra dos 3 segundos. Aqui está o hack mental mais poderoso que você vai aprender hoje. A janela de hesitação é onde os seus sonhos morrem. Toda vez que você tem um impulso positivo, vou começar a treinar agora, vou ligar para aquela pessoa, vou começar aquele projeto, você tem exatamente 3 segundos antes que o seu sabotador mental apareça. Nesses 3 segundos, você é puro potencial, você é ação, estado bruto, você é a versão mais corajosa de si mesmo. Mas se você hesitar, se der o tempo para o cérebro processar essa informação, ele vai inundar a sua mente com 1000 razões para você não fazer. E aí você perdeu. É nesse momento que seu cérebro vai vencer e vai te deixar para trás. E a regra dos 3 segundos funciona assim. Quando você sentir o impulso de fazer algo que não vai te levar para frente, você conta 3, 2, 1 e faz. Não pensa em mais coisas, só pega e faz. Não questiona, não negocia, só pega e faz. Você quer um exemplo? Quer acordar cedo? Na hora que o seu despertador tocar, conta até 3 e vai. 1, 2, 3 e faça. Lembrou que você precisa mandar aquele currículo? Conta até 3, abre o computador e
faça. Você sentiu que deveria parar de procrastinar? Conta até 3 e faça. Isso é uma luta contra você mesmo e ninguém vai te ajudar a vencer essa luta. É brutal na simplicidade e é o que funciona, porque não há tempo para o cérebro sabotador entrar em ação. O quarto passo é o modo de guerra diário. Se você quer ser forte, você precisa treinar força. Se você quer ser disciplinado, você precisa treinar a sua disciplina. E disciplina se treina fazendo coisas que você não quer fazer, quando você não quer fazer. Por isso, você vai criar o que eu chamo de modo de guerra diário. São pequenos rituais de desconfortos que vão fortalecer o seu músculo mental. Todo dia, sem exceção. Todos os dias. Pelo menos uma coisa que você não quer fazer, mas você sabe que você precisa fazer. Banho frio de manhã. Mesmo que nos últimos 30 segundos, faça isso. E eu não tomo banho lá de manhã cedo, não. Já vou deixar bem claro pra vocês. 10 flexões antes do café. Mesmo que você deteste esse tipo de exercício, faça. Ler uma página de um livro. Mesmo que você prefira as redes sociais. Falar com uma pessoa nova. Mesmo que você seja tímido. Organizar uma gaveta. Mesmo que você odeie limpeza. Não importa o que é. Importa que seja algo que o seu cérebro não quer fazer. Porque toda vez que você vence essa resistência interna, você fica um pouco mais forte. Toda vitória pequena fortalece a identidade de alguém que age mesmo sem vontade. É como academia pra mente. No começo dói, mas depois você fica viciado na sensação de ser mais forte do que suas próprias desculpas. E o mais importante de todos é agir por identidade e não por motivação. A motivação, ela com o tempo, ela muda. Um dia você acorda motivadíssimo. Nossa, motivação lá em cima. Pronto pra conquistar o mundo e no outro você sequer quer sair da cama. E se você depender da motivação, já vou te dar uma notícia triste, tá? Você vai ser escravo do seu humor. Mas a identidade, a disciplina, ela é permanente. Identidade é quem você é e não como você se sente. Um cara disciplinado, ele não treina porque ele tá motivado. Ele treina porque ele é disciplinado. Uma pessoa próspera não trabalha porque ela tá inspirada. Ela trabalha porque ela é próspera. Um exemplo disso é que antes de gravar esse vídeo, eu tinha acabado de almoçar. E, como sempre, eu termino de almoçar, dou uma deitada de 30 minutos e levantar após essa deitada é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque, cara, é tão bom comer e deitar a tarde toda. Ainda mais no domingão, fazer isso. Mas esse aqui é meu trabalho. É o que me motiva. É o que me traz resultados. É o que me gera resultados. É o que me gera valor. Então, é isso aqui que eu preciso fazer no meu dia a dia. Então, a partir de hoje, você vai começar a agir como quem você quer se tornar. Mesmo que ainda não se sinta assim por dentro. Quer ser disciplinado? Você vai começar a agir como uma pessoa disciplinada. Então, acorde cedo, cumpra seus compromissos e mantenha a sua palavra. Mesmo que por dentro você ainda se sinta um bagunceiro. Você quer ser próspero? Haja como uma pessoa próspera. Invista em você, cuide da sua aparência, fale com confiança, mesmo que sua conta bancária ainda não reflita a isso. Você quer ser forte? Haja como uma pessoa forte, encare desafios, assuma as suas responsabilidades, proteja quem você ama, mesmo que você ainda se sinta frágil por dentro. O segredo é isso, você não precisa sentir para ser, você precisa ser para sentir. Seus sentimentos vão seguir suas ações, não o contrário. Quando você age como uma pessoa forte, consistente, o seu cérebro eventualmente aceita, ok, somos uma pessoa forte agora. É como o método Thor, você representa o papel dele até que ele se torne real. Você pratica ser uma versão melhor de si mesmo até que essa versão substitua você completamente. E aí acontece algo mágico, você para de lutar contra suas próprias limitações, porque elas simplesmente desaparecem. Não porque mudaram, mas porque você mudou. E o homem que você era ontem, cheio de desculpas, medos, ainda existe na sua memória, mas ele não tem mais aquele poder sobre você, porque você agora se identifica como alguém diferente. E a virada começa quando você toma a decisão. Tá pronto? Esses 5 passos não são teoria, são armas. Armas que você vai usar toda vez que o seu cérebro tentar te sabotar. Toda vez que a preguiça bater, toda vez que o medo aparecer. Essas 5 dicas que eu acabei de dar não são teorias, são armas. As armas que você vai utilizar toda vez que o seu cérebro tentar te sabotar. Toda vez que a preguiça bater, toda vez que o medo aparecer, você vai lembrar desses passos que eu te dei. E agora, 2 anos depois, você não vai se reconhecer o homem que você era. Isso é bizarro, que já aconteceu comigo. Eu não reconheço o meu eu de 1 ano atrás, só pra você ter ideia de como isso aqui muda a sua vida e muda a minha vida e vai mudar nossas vidas. Imagina só você acordar numa segunda-feira às 5h30 da manhã, em vez de você sentir aquele peso no peito, você sente expectativa, energia e fome de resultado.
madrugada. Você não precisa de 10 alarmes para você acordar cedo, porque o seu corpo já se programou para acordar naturalmente. Você não precisa de motivação, porque a disciplina ela já tomou conta da sua natureza. Você não precisa de desculpas, porque você tornou alguém que simplesmente faz. Isso não é fantasia, isso que é exatamente o que acontece quando você para de ser escravo do seu cérebro e vira o seu próprio comandante. Deixa eu te mostrar como é a vida do outro lado. Você acorda e a primeira coisa que você sente não é o peso das responsabilidades, mas o prazer da conquista antecipada. Porque você sabe que hoje, como todos os outros dias, você vai cumprir tudo aquilo que você prometeu para si mesmo. O seu cérebro, ele não tenta mais te convencer a ficar na cama, porque ele aprendeu que você não negocia com a fraqueza. Ele pode até sussurrar mais 10 minutos, mais 5 minutos, mas é só um eco distante de quem você costumava ser há anos atrás. A nova programação já assumiu o controle. Você vai pro banheiro, você olha pro espelho e o cara que te olha não é mais aquele cara que ficava inventando desculpas, é alguém que você respeita, alguém que você confia, é alguém que quando promete algo pra si mesmo, cumpre. Sua postura mudou e não é arrogância, é confiança genuína de quem conhece o próprio valor. O seu olhar mudou, não é frieza, é serenidade de quem sabe que pode lidar com qualquer coisa que aparecer daqui pra frente. Na cozinha, você não precisa lutar contra aquela sensação de comer besteira, porque seu cérebro já foi reprogramado para associar comida saudável com autocuidado, não com uma punição. Você não conta as calorias obsessivamente, porque você desenvolveu uma relação intuitiva com o que o seu corpo precisa. No trânsito para o trabalho, em vez de ficar estressado, você usa o tempo para ouvir algo que vai te fazer crescer. Um podcast sobre negócios, audiobook de desenvolvimento, uma aula online, porque você entendeu que tempo é o recurso mais valioso que existe. E desperdiçá-lo é desperdiçar a vida. No trabalho, você não é mais aquele cara que fica enrolado no celular procrastinando, fazendo corpo mole. Você é o cara que entrega, que resolve os problemas, que os outros procuram quando a coisa fica mais difícil. E sabe por quê? Porque se você desenvolveu algo que a maioria nunca vai ter, confiança na própria capacidade de executar. Quando você fala que vai fazer algo, você faz. Quando você assume um compromisso, você cumpre. Quando você enxerga um problema, você vai lá e resolve. Isso cria uma reputação interna e externa de confiabilidade, que abre portas que você nem imaginava que existia. Seu chefe começa a te dar projetos mais importantes, os seus colegas começam a pedir conselhos, a sua namorada ou a sua esposa olha pra você com admiração genuína porque ela vê um homem que está crescendo e não está estagnado. No relacionamento, você não é aquele cara carente que precisa de validação constante. Você agora se tornou alguém que acrescenta valor à vida da pessoa que você ama. Você não pede respeito, você inspira respeito. Você não fica com ciúme porque você está inseguro, porque você construiu uma autoestima sólida, baseada nos seus próprios resultados. Você não fica mais discutindo com as pessoas por bobagens, porque você desenvolveu um controle emocional. Você não promete mais as coisas que não vai cumprir, porque sua palavra virou lei. Nas finanças, a transformação é mais radical ainda. Não porque você ganhou na loteria, mas porque você desenvolveu a mentalidade da abundância baseada na sua competência. Você para de gastar por impulso porque você treinou seu cérebro a começar a pensar a longo prazo. Você para de se endividar por status para que as pessoas vejam que você tem dinheiro ou que está numa boa condição financeira, porque a sua autoestima não depende mais disso. Ela não depende de uma aprovação externa. Você agora começa a investir porque você entendeu que o dinheiro é a ferramenta de liberdade, não um símbolo de valor pessoal. E aí começa a acontecer coisas que pareciam impossíveis antes. As oportunidades começam a aparecer, pessoas interessantes começam a entrar na sua vida, projetos que você só sonhava começam a sair do papel. Não é sorte, não é destino, é o resultado natural de ter se tornado alguém que age consistentemente em direção aos próprios objetivos. No físico, você não é mais aquele cara que fica prometendo que vai começar a treinar segunda-feira. Você é o cara que treina e ponto. Independente do clima, do humor, da motivação, de segunda a sexta, você está lá cumprindo com o objetivo que você colocou na sua vida. Seu corpo mudou não só por fora, mas por dentro. Você tem mais energia, você tem mais disposição, mais resistência. Você dorme melhor, acorda melhor, se sente melhor na própria pele. Mas o mais importante é que você desenvolveu uma relação saudável com o desconforto. Aquela queimação no músculo que antes te fazia parar, agora te faz sorrir. Porque você sabe que é ali que o crescimento acontece. Nos relacionamentos sociais, você não é aquele cara que se diminui para não incomodar mais ninguém. Você fala realmente o que você pensa com firmeza e com gentileza. Estabelece
limites claros, defende as suas convicções sem precisar atacar os outros. As pessoas começam a te procurar não somente por diversões, mas para ter conselhos, porque elas percebem, elas reconhecem a sabedoria em quem dominou a própria mente. Os seus projetos pessoais, aquelas ideias que estavam ali jogados na gaveta por muito e muito tempo, finalmente começaram a ganhar vida. Não porque você teve uma inspiração divina, não porque você desenvolveu a habilidade mais rara do mundo moderno, mas sim porque você começou a terminar tudo aquilo que você prometeu a si mesmo. Você para de ser aquele cara que tem 1000 projetos pela metade e vira aquele cara que tem poucos projetos mais completos que deram certo. Você para de ser aquele cara que fala muito e faz pouco e vira aquele cara que fala pouco e faz muito. E aí, uma manhã você acorda e percebe que é algo surreal. Você tornou exatamente o tipo de homem que você admirava quando você estava perdido. Você virou aquele cara que todos os outros caras querem ser, aquele que tem controle sobre a sua própria vida, aquele que não fica reclamando das circunstâncias e tem poder para mudá-las. E não é porque você virou perfeito. Você ainda tem desafios, ainda enfrenta dificuldades, ainda comete erros, mas agora você tem algo que não tinha antes. Total confiança na sua capacidade de lidar com qualquer tipo de situação. Porque você provou para si mesmo que você consegue vencer as resistências internas. Se você consegue comandar a máquina mais complexa do universo, que é o seu próprio cérebro, você consegue comandar qualquer coisa. E olha só, a virada, ela começa quando você toma a decisão. E a pergunta que eu te faço depois desse vídeo longo sobre esse assunto é a seguinte: você tá pronto? Você precisa tomar essa decisão agora e não amanhã. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, desce aqui embaixo nos comentários, comenta se você de fato agora está pronto e vai começar o próximo passo da sua vida. Mas enfim, espero ter gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço pra vocês e nos vemos no próximo vídeo.